A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, irmãos, reúne todas as leis que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento. Então, assim, ele dá o mandamento e a garantia da bênção. É muito interessante isso. É um pacto. É o pacto de Deus com a humanidade, para quem quiser. Como Jesus diz, não é? Jesus diz assim, ele diz assim, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, vem. Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então, a princípio é isso, é uma questão de escolha. Você ouve o Evangelho, você ouve a palavra de Deus, e você escolhe se você vai obedecer ou não. Mas você vai observar que para cada mandamento tem promessa de bênção. Então, quem ouve a palavra, quem é de Jesus, e guarda a palavra no coração, e põe em prática, está debaixo da cobertura da bênção. Agora, é claro que tem que saber desfrutar da bênção, tem que saber trazer a bênção. Até porque nós vivemos o Novo Testamento em que o Senhor Jesus nos capacitou, passou para nós o seu poder. Quando ele disse, eu vos dou poder. Então aqui estão promessas, mandamentos e promessas. Isso aqui é profundo, não vamos, é claro, ver o capítulo todo, ele é imenso. Basta que a gente chegue pelo menos aqui até o versículo de número 11, por aí, para ter um entendimento bom. Chegarmos ao 13 é melhor ainda. Mas vamos lá. Então, capítulo 8, iniciando. Deuteronômio, capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então dá uma paradinha aqui. Já está aqui grandes esclarecimentos de Deus. Às vezes o cristão pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por que que Deus permitiu que aquele povo ficasse no deserto 40 anos, rodando igual peões ali, e não saíam daquilo, e tal. Você vai ver os porquês daqui a pouquinho. Uma coisa é certa, se ouvir a palavra e imediatamente se colocar no coração, e houver um propósito firme dentro do coração de colocar em prática, meu irmão, o maior prazer que Deus tem é abençoar o seu povo. Se você vê quando ele criou Adão e Eva, Deus imediatamente os abençoou e logo disse, ó, Deus disse para os dois, desfrutar de tudo, comer de tudo que está aqui no jardim. Somente da árvore do bem do jardim, do meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comam, ou seja, respeitem aquilo ali. Eles não levaram em conta. Então daí o que aconteceu, não é? O povo sofreu com sua misericórdia até hoje pela cegueira espiritual. Então Jesus vem para fazer o resgate. Mas Deus tirou o povo de Israel do Egito, lá do sofrimento da escravidão de Faraó. Isso representa quando uma pessoa encontra Jesus e sai da cegueira que domina o mundo. Jesus tira para a salvação, ele tira para a libertação, mas ele toma para abençoar. Não é para deixar a pessoa no estado em que ela está. Só que é necessário a participação dela. Está aqui. Então Deus está alertando para dizer, ó, eu te dou mandamentos. Se eu te dou mandamentos, se você puser em prática, então revendo essa primeira parte. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. Então aí ele diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Às vezes parece que a bênção não chega, parece que a bênção está demorando. Meu Deus, estou buscando uma bênção e a bênção não chega. Parece que a bênção, e eu estou buscando uma bênção, a bênção não chega. E de repente, se a pessoa não ouviu ainda um mandamento, que ela precisa corrigir alguma coisa. Você quer ver um exemplo, irmãos?
As pessoas, é muito comum, a nossa cultura aqui ocidental, ela tem isso. As pessoas falam o que querem, falam a 3x2, falam tudo que tem vontade. Até pessoas de Jesus entram num grupinho de amigos e daqui a pouco, num momento descontraído, já estão jogando conversa fora, falando besteira, já estão confessando medos, já estão confessando pavores, já estão assumindo até maldições, e a pessoa não sabe, ela não viu o mandamento de Deus. Quando ele diz, cuidado com isso, não faça aquilo. Então, o que Deus havia dito através de Moisés, durante todo aquele período, aquela trajetória, Deus está agora fazendo eles lembrarem, para dizer, olha, vocês passaram 40 anos no deserto, porque eu estou dando mandamentos, leve esses mandamentos a sério. Para quê? Para que vocês vivam e possuam a terra. Mas que terra é essa? As promessas de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Irmãos, Deus não deu maldição para ninguém. Mesmo Adão caído e no pecado, se você atentar lá no capítulo 3 em casa, com calma, em Gênesis, você vai ver que quando eles perceberam que estavam nus, a primeira coisa que Deus fez, o próprio Deus, os dois, Adão e Eva, foi muito engraçado. Eles perceberam que estavam nus, pegaram folhas de figueira. Eles devem ter passado umas gavinhas ali por dentro. Ora, qualquer agachadinha rasgar aquilo tudo. Deus olhou e falou, mas só fazem besteira. Foi só cair no pecado, já fazem um monte de besteira. Aí diz a palavra que Deus fez vestes de pele de animais para eles. Veste de pele de animais. Eu não vou ficar mexendo muito na Bíblia, porque não é interessante isso. Interessante é nós entendermos bem o que Deus está falando, por assunto, por necessidade, para colocar logo em prática e sair do sufoco. Sair da pressão, sair da depressão, da angústia, sair da miséria, da dificuldade, do desemprego. Importante é isso. Deus tem pressa, mas a pessoa se converteu, ela é de Jesus. Mas de repente ela já ouviu alguma coisa que está mostrando, Deus está apontando um erro que ela comete. E a pessoa não leva aquilo a sério, irmãos. E uma das falhas que a gente percebe assim escancaradamente é que as pessoas jogando conversa fora se amaldiçoam. As pessoas conversando no dia a dia, elas chamam maldições para a sua vida. Aí você diz, meu Deus, tem misericórdia. Você vê a coisa tão séria, né? Mandamento de Deus. Se você leva isso a termo, você vai ver no Novo Testamento, você vai ver no Antigo aqui, você vai ver em Provérbios, você vai ver, né, depois no Novo Testamento, nas cartas de Pedro, você vai ver em diversas partes, você vai ver Jesus falando, Jesus, olha, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso, procedência maligna. E aí, fulano, vai dar? Vamos sair, vai dar para sair dessa? Ah, não sei, é de procedência maligna. Se tem a fé, sim. Se não tem, olha, não estou com essa fé toda, não. Se é de Jesus, não estou. Eu sempre digo isso, se você vai pedir ajuda na fé, você diz, ó, não estou com essa fé toda, me ajuda. Mas não assuma a maldição e nunca lance a dúvida. Porque a dúvida aborrece a Deus e a maldição abre porta para o diabo. Então, quando Deus diz, olha, eu te dou mandamentos, não é nada difícil, irmãos, não é nada pesado. São literalmente as leis espirituais que regem a vida humana. E muitas vezes é uma coisa pequena que está atrapalhando a vida da pessoa. Então, Deus, olha, eu te dou mandamentos, leve esses mandamentos a sério. E para isso que é necessário meditação, leitura da palavra. Aí quando as pessoas se dão a meditar, a ler a palavra e a meditar na palavra, começam a ser criticadas porque quem está de fora disso não compreende. E até quem é evangélico às vezes não compreende. Você vê que tem evangélico para tudo. Tem evangélico, vamos dizer que recita versículo o tempo todo. Tem alguns que nem abrem a Bíblia. Poucos são os que entendem realmente para colocar em prática, porque nenhum nem outro caso foi o que Deus mandou. Recitar versículo não resolve a vida de ninguém. O que resolve é você entender e colocar em prática. Então essa simplicidade. Foi o que Deus falou com o povo de Israel através de Moisés. Ouça o mandamento e coloque em prática. Então eu falei no culto anterior. O mandamento sempre vem acompanhado, ele sempre precede
tá? Uma bênção. Literalmente é o pressuposto da bênção. Você escuta o mandamento, pode crer, que se você levar a sério, Deus vai te abençoar poderosamente. É isso. Foi o que Deus falou aqui. Aí quando chega aqui no versículo de número 4, diz assim: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Por que Deus está dizendo nem se inchou o teu pé? Irmãos, no deserto não tinha loja, não tinha fábrica de sapato, né? Não tinha Dona Maria da esquina que sabe remendar isso ou aquilo. Então, do jeito que as pessoas saíram, né, elas foram crescendo, as crianças cresciam com a mesma roupa que tinham saído do Egito. Que coisa esquisita. Deus fez isso para marcar a história da humanidade, para dizer assim: olha, você pode estar no deserto que eu não vou deixar faltar nada. Só que isso foi um marco profundo na história da humanidade. Então Deus agora, depois dos 40 anos, está fazendo lembrar e dizer: a tua roupa envelheceu no corpo? Não. Para dizer que Deus está atento a tudo. É isso que Deus está falando. Ele não quer você 40 anos com a mesma roupa, 40 anos vivendo de qualquer jeito. Nada disso. A história toda mudou com Jesus. Mas aqui mesmo, quando eles chegaram, estão chegando, estão perto, vamos dizer assim, já estão caminhando na reta final. Pessoal, essa trajetória não levaria pelos os historiadores, conhecedores da região, garantem que não chegaria a 2 meses de caminhada, nem a 1 mês e meio. Só que eles não obedeciam, irmãos. Eles soltavam demais a língua. Eles idolatravam as coisas que o Egito cultuava. E eles soltavam demais a língua. Eles até se amaldiçoavam. Eles chegavam a pedir a morte. Eles queriam voltar para o Egito. A pessoa se converte, ela não tem que olhar para trás, ela tem que olhar para frente. Por que não pode olhar para trás? Vai lembrar de quê? Ah, mas lá no passado tinha muitos momentos felizes, tive muitos momentos bons. Sem Jesus? Sem salvação eterna? Sem ser lavado no sangue de Cristo? Se Jesus voltasse, estava no céu ou no inferno? Só parar para pensar. Isso aborrece a Deus, Deus não aguenta ouvir isso. Ele diz: eu vou até tomar forma de homem para derramar o meu sangue para te lavar. Você está dizendo que o tempo de pecador foi melhor? Por quê? Porque teve algumas coisas da terra? Então a boca às vezes atrapalha demais o cristão. Às vezes aborrece a Deus e a pessoa não percebe. Ela nem lembra que lá atrás ela enchia os pulmões de fumaça. Ela nem lembra que lá atrás a boca estava cheia de besteira, de palavrão, de bobagem. Nem lembra que a cegueira espiritual dominava. Então Deus está dizendo: ó, tudo isso eu fiz por vocês lá no deserto. Aí versículo 5: confessa pois no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Dá uma paradinha. Como é que a gente vai, como é que nós vamos ter parâmetro para esse versículo 5 nos dias de hoje? Se os pais que corrigem os filhos apenas com orientações, diretrizes, se colocarem um limite, uma demarcação para dizer: filho, não passa de tal hora, filho, esse amigo não serve para você. Sabe o que acontece? Ditadura. O presidente da República, antes de ser eleito, num dos pronunciamentos dele, ele disse rasgadamente assim: hoje os pais que educam seus filhos são tidos como ditadores. Educação hoje é ditadura. Ah, meu pai é muito duro, minha mãe é muito dura. E o que faz? Não, só põe um horário para ele chegar em casa. Não, só deixou de dar mesada porque gastou dinheiro na porcaria, na sujeira. E aí é ditador. Para não ser ditador, tem que fazer tudo o que querem. Faça tudo que sua criança quer e você arrebenta com ela e com a sua vida. A palavra de Deus diz que os filhos entreguem a si mesmos fazem os pais se angustiarem. Os pais vão se angustiar. O bom pai, ele educa o filho. E é o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo: eu só fiz como um pai, corrigindo, orientando. Versículo 6: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra,
terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Tudo isso tem um significado espiritual para a nossa vida, tá? A boa terra, as promessas de Deus e a garantia que Ele dá de nos abençoar. Então nós saímos do campo espiritual maligno para o campo espiritual de Deus. Nós saímos das trevas para a luz. Nós não éramos herdeiros do Calvário porque não conhecíamos, não tínhamos aceitado ainda. Agora nós somos herdeiros. Então nós somos herdeiros de quê? Da paz. Herdeiros da salvação eterna. Herdeiros de quê? Da saúde. Somos herdeiros de quê? Da alegria. Jesus diz: alegrai-vos no Senhor. Versículo de número 7. Então, repetindo: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Aí 8. Vamos juntos? Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, terra abundante de azeite e mel. Isso aqui, irmãos, isso se refere a coisas materiais. Tem um cunho espiritual, mas são coisas materiais. Por quê? Trigo é aqui na terra. Trigo, que representa o quê? Pão. Quando você pensa em pão, você pensa na farinha de trigo. Então isso aqui é uma base de entendimento. Deus está dizendo: olha, as coisas materiais vão chegar quando você levar em conta os meus mandamentos. Quando você respeitar os meus mandamentos, quando você colocar em prática. Irmãos, às vezes o erro é mínimo. Estou falando por parte de quem é sincero e de quem é de Jesus. Agora, quem está chegando para Jesus, como agora de manhã, por exemplo, no primeiro culto, 4 meninos, 4 senhores, não, 3 senhores e um menininho aceitaram a Jesus. Aceitaram a Jesus. Qual é a posição agora? Toda atenção à palavra, porque nesse começo tem muitas correções a fazer. Correções podem ser grandes, podem ser coisas simples, mas que diante de Deus vão fazer a diferença. Por quê? Demonstram a Ele o quê? Respeito por Ele, obediência à sua palavra. É exatamente isso, o compromisso com a palavra de Deus. E às vezes essas pequenas mudanças são até dentro mesmo, dentro. É aquela pessoa que guardava rancor, ela agora aprende que ela tem de perdoar de coração. Porque há pessoas, irmãos, que atribuem a sua dureza de coração à sensibilidade. A gente escuta muito isso. Isso em atendimentos é muito comum. Ah, pastor, é que eu sou uma pessoa muito sensível, sabe? E essas coisas me machucam. Não é que seja muito sensível, é que essa pessoa é despreparada. Ela não preparou o seu coração para enfrentar determinados momentos, para ouvir determinadas coisas. Tudo isso requer preparação. Assim como se você quiser fazer conquistas, você tem de preparar o seu coração na fé. Ou seja, apanhar as promessas de Deus que são maravilhosas, colocar ao menos uma dentro do coração e ir à presença de Deus para que aquela promessa se cumpra. Então, da parte de Deus, você vai conquistar bênçãos grandes e bênçãos que vão permanecer. Por quê? Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Mas tudo isso depende de quem? Não mais de Deus. Ele já deu o mandamento e os olhos dele estão atentos. Ah, pastor, se os olhos de Deus estivessem atentos, minha vida já tinha mudado há muito tempo. Olha, irmãos, não se brinca com Deus. Duvidar da sua palavra? Marca essa página aqui, bota assim uma canetinha aqui no meio e vai comigo lá no Salmo 101. Salmo 101. Observe comigo o versículo 6. Vê comigo, versículo 6, vamos juntos? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto. Você vê que quem está dizendo é o Espírito de Deus, não é? O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele está dizendo. Agora, irmãos, também depende muito da forma como a pessoa se conduz em relação à Bíblia depois que ela se converte. Para muitos, irmãos, a Bíblia não passa de um livro religioso. Se perdem. Por quê? Porque não aproveitam, não entendem e sendo assim não colocam em prática. Aí o diabo faz a bagunça. O mundo espiritual rege o mundo material.
O mundo espiritual rege o mundo material. As coisas materiais são regidas pelo campo espiritual. Não, pastor, o que é material, o que é espiritual. Você quer ver? Muitos fazem essa separação. Você quer ver a unidade disso? O Senhor Deus intencionou criar o planeta. Então ele projetou dentro de si e abriu a boca e disse: haja luz. E houve luz. Quem criou a luz? A palavra. Depois ele mandou que o planeta se criasse, ou os planetas, o sistema. Depois ele ordenou que houvesse vegetação sobre a face da terra. Quem criou a vegetação? A palavra. Então, a vegetação é material. Você corta a sua couve, não corta? Já compra cortadinho, né? Tá bom. Você corta a sua cenourinha. Sua batatinha você descasca. Quem descasca a batatinha aqui? Ah, se você disser pra mim que nunca descascou batata, eu vou dizer: para. Tá bom, você frita ovo? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que a galinha que Deus ordenou que os animais existissem. Ele precisou criar a galinha e o galo para sair o ovo. Então o ovo não pode ter vindo primeiro, porque ele é produto dos dois. Quem veio primeiro ao mundo, seu filho ou você? Pastora! Vocês levam na brincadeira, mas está na palavra, irmão. Deus criou os animais. Criou como? Com a palavra. Somente o ser humano, tamanha grandeza, tamanho o poder de Deus e o amor e a glória que Deus investiu no ser humano. Deus disse: façamos o homem. Aí ele não disse eu farei, ele disse façamos. Deus Pai, Palavra, Espírito Santo, tremendo. Por isso que Deus dá um valor tremendo para o ser humano. E aí? E tem gente que, né, ainda não descobriu isso. E aí se vende, não é? A torta e a direito a troco de nada, até de lixo, né, pessoal? Você vê que há pessoas que vão parar no lixo porque o diabo joga lá. Então Deus está dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Fiéis a Ele, irmãos. Fiéis a Ele, fiéis à palavra. Se você for fiel a Deus, você é fiel em tudo. Se você for fiel a Deus, você é fiel em tudo. Deus diz: marido, ame sua mulher. Se o homem for fiel a Deus, qual é o marido que ama a Deus que vai trair sua mulher? Não, está dizendo: Deus me mandou, eu vou me submeter por amor, com alegria. E aí eu vou amar minha mulher. Ô pastora, mas como é que pode amar por ordem de Deus? Não é um sentimento? Não, irmãos, amor não é um sentimento. Se fosse sentimento, não se aprenderia. E o amor, Deus manda a gente aprender. Se você já leu a carta de Tito, você vai ver que o Espírito Santo diz que as mulheres de mais idade ensinem as mais jovens a amarem os seus maridos. Se amor se aprende, é porque ele pode literalmente ser aprendido. Então o versículo 6 diz: os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Eu vou pegar ainda esse pedacinho, a primeira parte desse versículo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Para estar com Ele. Isso é coisa grande. Sim, para estar com Ele. Mas pastor, eu estou aqui na terra, Deus está no céu. Irmãos, o Espírito Santo foi enviado à terra. Ele foi enviado para habitar em nós e estar conosco para sempre. Ele nunca nos deixa. É que às vezes a gente está tão ocupado, às vezes nós estamos tão acelerados, que nós não lembramos da palavra. É que às vezes a gente literalmente se atrapalha e a gente até esquecemos que nós somos seres o quê? Espirituais, que o nosso espírito é a nossa verdadeira pessoa. Quantos de vocês, quer ver? Todos vocês que já têm um tempinho com Jesus, uma certa manhã dessas aí você acordou com o louvor cantando no teu peito. Teu peito estava cantando. Quem? Levanta a mão aí. Pronto. Por que esse louvor estava dentro do teu peito? Porque dentro do teu peito tem o teu espírito. O teu espírito é o teu coração. Significa que o Espírito de Deus já entrou aí, já está aí, você é selado. E o teu coração está alegre cantando louvor por inspiração de Deus. E a tua mente está tranquila para você raciocinar matematicamente.
Que é isso, pastora? Já entendemos. O ser humano é um ser triuno, espírito, alma e corpo. Pastor, eu quero entender isso. Então vamos lá, já entendemos aqui? Então vamos lá agora, lá em Tessalonicenses, para a gente voltar depois em Deuteronômio. Tessalonicenses, bem lá atrás, pertinho do Apocalipse. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Isso, o versículo 23. Então vamos juntos? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Olha o que o Papai do Céu está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, olha, eu vou cuidar de você. Mas é claro que nós temos a nossa parte. Nós temos a nossa participação na conservação do nosso ser. Por exemplo, se eu começar a me lembrar de coisas tristes, que me fizeram muito mal, e eu colocar o meu coração naquelas coisas, e eu deixar aquelas coisas me entristecendo, eu estou permitindo Deus me ajudar? Não. Eu estou atrapalhando até. Eu não estou permitindo Deus de me ajudar. Eu estou literalmente deixando o meu espírito contaminado com as tristezas, com a amargura, com a mágoa. Depois as bênçãos não chegam. Por quê? Faltou fé para buscá-las. Faltou atenção à palavra das bênçãos. Eu só estou com os meus problemas dentro de mim. Então eu tenho de ouvir um mandamento de Deus. Qual o mandamento? Tem muitos. Um, por exemplo, vamos lá. O que Deus diz? Esqueça as coisas que já passaram. Pronto. Deus já falou comigo. Ele já disse, esquece. O cristão tem que aprender isso, gente. O cristão, às vezes o cristão sofre por falta de colocar em prática o que ele já ouviu. Já ouviu. Deixa o passado lá no lugar dele, não presta para nada. Deixa, esquece o que passou. Minha memória é perfeita, sim, Deus sabe. Mas por que fica alimentando? Não alimenta. Deixa Deus trabalhar. Se meditar nas promessas de Deus, vai ter alegria. Se pensar nos problemas, vai ter o quê? Tristeza e amargura. Então depende de você. Pessoal, a vida tem isso, irmãos. Perdeu uma pessoa amada e querida. Meu Deus, quem nunca perdeu? Vamos lá, não é? Ah, nem tem sentimento. Você sabe, se passa no coração, você não sabe. Não sabe. Agora, essa pessoa tem que se esforçar. Por quê? Porque ela tem que honrar a vida que ela tem. Ela tem que glorificar Deus. Ela tem de vencer. Ela tem de conquistar. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e a alma que se passa dentro da gente, e o corpo sejam plenamente conservados. Está vendo? Sejam plenamente conservados. Você pensa que Deus quer que... Tem gente que é absurda, irmãos. Aprende errado e carrega esses erros a vida toda. Não, pastora, a senhora não entende. É que falaram comigo, foi até Deus que mandou falar, que a minha doença, sabe, é para me purificar. Acorda. A doença não conserva o corpo, ela destrói. A doença não ajuda em nada. Pelo contrário, só causa sofrimento. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.